gente, tudo bom? Meu nome é Débora, você quer 52 livros. E o vídeo de hoje vai ser o nosso inédito, primeiríssimo Prêmio Melhores e Piores do Ano, edição 2023. Então aqui eu elegi 10 categorias. Eu achei melhor fazer dessa forma porque, assim, eu, graças a Deus, não li tantos livros ruins esse ano. E li muitos livros bons. Então eu achei que, assim, se eu fosse fazer um 10 melhores, 10 piores, os 10 piores não ia dar, os 10 melhores ia ser muito pouco. Então eu achei que, assim, a gente consegue expandir melhor as categorias. Então vou começar com a nossa primeira categoria, que é... Isso é um filme? Esses livros eu elegi porque eles são muito atmosféricos, tu te sente muito num filme mesmo, tu te sente assim, dentro da cena, subindo as escadas com o personagem, vendo a decoração. Acho que tem vários aqui que são muito bons. Então os concorrentes dessa categoria são The Last Tale of the Flower Bride, Emma, Noites Brancas, Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar e Lugar Nenhum. Então vamos ver aqui meu caderninho. O vencedor dessa categoria então é o The Last Tale of the Flower Bride, da Roshani Chokshi. Eu achei ele, assim, realmente, isso muito atmosférico. Ele é um romance, mistério meio gótico. Ele é assim, essa autora já tem alguns livros publicados no Brasil. Esse ainda não, gostaria de saber muito por quê. Ele trata de um cara que se casa, então, com uma mulher belíssima e a única condição dela é que ele nunca pergunte nada sobre o passado dela. Coisas acontecem. Ele trata muito de contos de fada, então a brincadeira do casal também, várias vezes eles ficam se contando algumas historinhas clássicas, tipo Rumpelstiltskin, Barba Azul, e aí então até que algo acontece que eles têm que ir pra casa onde ela cresceu, e aí o passado dela começa meio que vir à tona, então a promessa dele de nunca perguntar nada meio que vai se esvaindo pelo ralo e de novo coisas acontecem. Esse livro realmente é muito atmosférico, tu lê ele, parece que tá passando o mesmo filme na tua cabeça, tanto a casa da infância dela quanto a casa dos dois, o escritório dele, os corredores, as estátuas. Ele realmente é tipo assim, muito maravilhoso. Aí então a gente vai pra uma categoria assim, que eu tô deixando o melhor livro pro final, pois é assim que se faz no Oscar. Comprei até um microfone pra isso ficar mais legal, gostaram? Então aqui é um que são só 3 livrinhos concorrendo, que a categoria é xoxo, manco, anêmico. Então são livros assim, que não é que eu esperava muito deles, não eram assim, nossa, tava altas expectativas, mas foram livros que assim, pela premissa eu achei que eu ia gostar mais, e aí quando eu li eu fiquei tipo, nossa, você jura? Então os concorrentes são Espere por Mim, The Last Final Girl e O Dueto Sombrio. E o vencedor dessa categoria é O Dueto Sombrio. Ele é uma duologia da Vi Schwab. Eu li o primeiro no passado, quando eu tava com Covid. E eu lembro que pela premissa, pela história, eu gostei muito, embora, assim, ele realmente não tenha super ficado na minha cabeça, assim, por exemplo, se eu tentar lembrar dele hoje. Eu não lembro muito, mas, assim, eu li ele em 2022. E aí, em 2023, então, eu resolvi ler a duologia, né, a continuação. E aí, assim, eu não sei se foi porque o primeiro eu li em inglês e o segundo em português, e aí eu já senti que, ultimamente, anda acontecendo uma certa dissonância da minha conexão com a história. Se eu começo em português, tem que terminar em português. Se eu começo em inglês, tem que terminar em inglês. Então, eu não sei se foi isso, mas eu achei que o segundo não teve boas conclusões, não me envolveu, não cresceu os personagens. Assim, realmente eu não tenho nem muito o que dizer, porque ele foi realmente o auge do xoxo manco anêmico aqui pra mim. Aí então vamos para categorias de personagens. E aí o primeiro é melhor vilão. A gente ama um vilão. Então, assim, vários vilões ao longo de livros que eu achei que eles realmente foram ótimos antagonistas. As motivações deles estavam bem claras. Eles movimentaram muito a história, eles interagiram, participaram muito da história. Então, para essa categoria, os indicados são A Morte, de Ed La Rue, o Dacre, de Divinos Rivais, o The Set, que não é um vilão, um conjunto de vilões, da Segunda Era de Mistborn, e a Itmada, do Jade City. Rufem os tambores. O vencedor aqui dessa categoria é a Itmada, de Jade City. Ela é uma antagonista maravilhosa, profunda. A autora tá publicando algumas novelinhas, prequels, sequels da trilogia, mas ela já falou que ela não pretende fazer nenhuma novelinha do ponto de vista da Itmada, que eu acho uma grande perda, porque ela realmente é uma vilã super complexa, super durona, assim, muito apaixonante. Não que em algum momento tu realmente vá torcer por ela, pois a premissa do antagonista é tu não torcer por ela, mas ela movimenta super a história ao longo da trilogia. Ela é realmente, assim, uma antagonista de respeito, sabe? Tu respeita ela, tu sabe que, tipo, a gata manja dos Paranauês. Então, assim, ela é uma antagonista que me conquistou muito e que
realmente se destacou entre todos eles, que são ótimos vilões, né? Estão aqui na lista, pois são ótimos, mas ela realmente se destacou bastante. Aí vamos então para um que foi eleito, essa categoria foi eleita para entrar aqui na minha premiação, pela galera lá do grupinho da nossa leitura coletiva. Eu não sabia muito bem que mais categorias colocar, pedir uma ajuda, e aí pedindo para fazer uma que acho que realmente não tinha como não estar aqui, que é Book Boyfriend. Então é aquele cara que tu vai ler no livro, ele, nossa, queria um homem assim na vida real. A gente sabe que a mulher hétero, em geral, tá no mapa da fome hoje em dia. Então esses aqui são aqueles que a gente fica sonhando, suspirando. Meu Deus, um homem desses, que cuida assim de mim, que é tão carinhoso, tão talentoso, tão maravilhoso. Então os indicados aqui são Ryan Shea, Roman Keat, Bradley Graham, Wes e Jamie. O vencedor dessa categoria, então, é o Ryan Shea, do The Right Move, da Lee Stoneford. Ele é realmente um book boyfriend maravilhoso, encantador. Ele é bem... esse livro trata bem daquele Grumpy Sunshine. Então ele é bem grumpy, só que ele é maravilhosinho. Porque, assim, ele não toma café, mas ele faz café e deixa na geladeira pra ela ter café geladinho todo dia de manhã, porque ela gosta de café só gelado. Ele começa a deixar ela decorar mais a casa dele, pra deixar com as cores dela. Me antecipei um pouco aqui, mas esse livro, ele é o segundo de uma série, assim, ele pode ser lido sozinho. Não tá traduzido aqui ainda, mas é uma série que eu gostaria muito que viesse, assim, Editora Charme, essa tá nas tuas mãos, porque ele é muito maravilhoso, sério. A série toda do que tem até agora é muito maravilhosa. Já tem 4 livros, mas tá prometido um quinto, ou são 3? São 13 e já tá prometido um quarto, mas acho que, se não me engano, também já está meio que prometido um quinto. E a história a gente tem o casal do primeiro livro, e aí a mocinha, a principal do primeiro livro, tem uma melhor amiga e tem um irmão, que é o Ryan Shea. E aí a Indy, que é a melhor amiga, ela sai de um relacionamento super tóxico, abusivo, horroroso. O cara era muito bosta. E ela tá sem lugar pra morar. E o Ryan, ele mora num apartamento sozinho, com 2, 3 quartos, enorme, porque ele é jogador de basquete, super famoso, maravilhoso. E aí a irmã, então, convence ele a recebê-la por um tempo, pelo menos até ela conseguir se ajeitar na vida, financeiramente, etc. E ele, assim, a muito contragosto, deixa. E aí coisas vão acontecer, como sempre coisas acontecerão. E, assim, ele é muito fofo, ele é muito, muito, muito maravilhoso. Eu gostei muito desse livro. E eu acho que ele é um book boyfriend perfeito, o melhor de 2023. Aí aqui, então, vamos para mais uma categoria que talvez seja um pouco redundante com o anterior, mas eu vou dizer que não é. É o melhor personagem masculino, mas não é necessariamente uma pessoa com quem eu gostaria de me relacionar na vida real. Assim, não gostaria de me relacionar com ninguém, fora o Fábio. Mas, assim, não é uma pessoa que eu acho que necessariamente seria o ideal de um companheiro, mas eles são ótimos personagens dentro do contexto dos seus livros. E aí os indicados aqui são Aidan, Gregor, Wayne e Diogo. E aí, aqui, essa foi muito, muito, muito difícil de eleger, porque o Aidan é do Jade City, é um livro que eu gostei bastante, mas eu vou ter que eleger, eu acho, o Wayne da Segunda Era de Mistborn. Ele é um dos protagonistas, junto com o X. Ela se passa 300 anos depois da Primeira Era de Mistborn, e aí os grandes heróis da Primeira Era, obviamente, já morreram há milhões de anos, e aí agora eles são os deuses, deusas, santos dessa nova sociedade, dessa outra sociedade, assim. E aí, o que acontece tem o X e tem o Wayne, e eles são meio que investigadores, eles são meio fora da lei, meio investigadores, e aí coisas começam a acontecer. O X, ele é riquíssimo e ele é chamado de volta pra cidade natal dele, ele tava meio que no faroeste. Ele é uma evolução da Primeira Era nesse sentido de que ele é bem faroeste, já teve evoluções tecnológicas, mas assim, são carroças, mas já é bastante diferente da Primeira Era. E aí, então, o Wayne acompanha ele pra essa cidade dele de origem. E aí, né, de novo, coisas acontecem, mistérios, investigações, os personagens, assim, são maravilhosos. Então, por isso, o Wayne, assim, ele é muito engraçado, carismático, divertido, brincalhão. Ele é um ótimo contrapeso, assim, pro X, que é super serião. E então, por isso, eu elegi o Wayne como o melhor personagem masculino. Então, vamos agora para a categoria de melhor personagem feminina. E aqui a gente tem 4 concorrentes, que são Call Shailinson, Marazi, Ciri e Índigo Maxwell Castanhada. Aqui, assim, também foi bem difícil de eleger essas mulheres, porque, assim, essa lista poderia ser infinita e, principalmente, poderia ter muitas protagonistas do Brandon Sanderson. Aqui temos 2 já, das 4, temos 2, mas, assim, realmente eu li muitos, muitos, muitos livros com excelentes protagonistas esse ano, mas essas aqui são algumas que eu gostaria de dar ênfase maior. E aqui, eu não decidi antes de começar
a gravar qual que seria o vencedor de cada categoria. Então, assim, estamos aqui ao vivo elegendo quem que é a melhor personagem. E eu acho que aqui a gente vai ter que ir pra Cole Shaylinson. A Shay é personagem também do Jade City. A gente vê que, assim, já apareceu vários personagens. Esse livro já apareceu várias vezes aqui e a gente nem terminou ainda a premiação. Mas ela é uma personagem também, ela é uma das personagens principais do Jade City. Eu tô muito confortável em falar mais do Jade City, porque ele vai sair aqui pela Alta Novel, inclusive, acho que se eu não me engano, agora no primeiro semestre, é a Cidade da Jade. É isso que chama? Eu vou colocar a capa aqui em algum lugar. Então, eu tô muito confortável de falar sobre ele, porque é uma trilogia que eu amei muito, muito, muito. Eu li ela, tipo assim, acho que em um mês, todas elas, e ele é imenso. E a Shay também é uma mulher que, assim, ela é muito fodona, às vezes ela é muito insegura de qual que é o lugar dela e qual que é o caminho que ela tem que tomar pra estabelecer ela como realmente uma força dentro desse clã, como uma pessoa realmente importante, relevante dentro do clã Cole. Então, assim, a gente vê ao longo dos 3 livros ela crescendo muito, muito, muito na personalidade dela, na segurança dela, ela dominando a porra toda. Então, assim, é uma personagem que eu me apaixonei muito, que ela é, assim, é muito inspiração, talvez, aquelas bem coach. Mas, assim, ela é realmente uma personagem bem excepcional e que a gente vê muito, muito, muito o crescimento dela ao longo dos 3 livros. Também, assim, várias coisas terríveis que ela passa, várias coisas incríveis, decisões que tu fica, mulher, não! E várias decisões que tu fica, caralho, é isso, sabe? Quebra tudo mesmo. Então, por isso, ela é minha eleita aqui pra melhor personagem feminina. Eu recomendo muito a leitura desse livro, porque ele realmente é maravilhoso. Agora, então, a gente vai pra uma outra categoria que foi uma das primeiras que eu elegi fazer, porque, enfim, eu gosto muito, do mesmo jeito que eu gosto de ler fantasia, eu gosto muito de ler romance. E teve alguns casais que se destacaram muito esse ano. Meu casal. Aqui é bem aquele meme, meu casal. Então, em primeiro lugar, a gente tem Indy e Ryan, do Right to Move. O Ryan já é book boyfriend. Anastasia e Nathan, de Icebreaker, que eu gostei muito desse livro também, que é o Quebrando Gelo. A Brie e o Nathan, de Táticas do Amor. E Darcy e Asher, do The Library of Lost Things. Esse aqui, acho que o primeiro e o último não tem no Brasil ainda, meninas. Assim, na categoria romance, de novo, a Editora Charme tá com você. E aqui, assim, eu acho que talvez tenha sido meio óbvio. Eu acho que é que nem... Sabe aquele filme que tá ganhando todas as categorias de tudo no Oscar? É esse livro aqui. Então, os vencedores dessa categoria, então, são Indy e Ryan. Eles são muito maravilhosinhos. Eu acho que, assim, o Ryan não só é um book boyfriend, mas eu acho que esse casal também, ele é muito maravilhoso, porque dá pra ver muito eles superando questões que os dois têm juntos. O quanto a Indy, assim, o Ryan tem umas questões bem pesadas que vão mostrando ao longo do livro, do porquê que ele é tão fechado, quais são os receios dele, o que machucou ele. Então, assim, eu acho que a Indy, ela é muito respeitosa em descobrindo o que foi que aconteceu com ele, da mesma forma que o Ryan também é super respeitoso com o tempo dela, ele já sabe que ela tá saindo de um relacionamento super traumático, mas a Indy, então, assim, ele já tem esse respeito, só que a Indy não sabe por que ele é essa pessoa tão fechada. Então, assim, eu acho que tem alguns livros que eu li já, que eu fiquei tipo, nossa, a mulher é muito mais foda que o cara, nossa, o cara é muito mais legal que a mina. Então, assim, eu acho que esse aqui são casais que realmente... são bem balanceados, tu te apaixona muito pelos dois, tu torce muito pelos dois, assim, é um romance, sabe, porque a gente sabe que eles terminam juntos, né, mas tu torce muito pra eles ficarem juntos, pra ver eles juntos, quando que isso vai acontecer, a tensão é muito palpável, então aqui realmente, assim, título de meu casal mesmo do ano, eu acho que, assim, Right Move é um livro que vocês vão ouvir eu falar muito. E, assim, vou mandar um e-mail pra Editora Charme fazer uma petição, por favor, tragam esse aqui. Agora a gente tá indo muito, são pras últimas 3 categorias, então, assim, que são os mais, estamos indo pro final do Oscar, esse é um vídeo mais curtinho, eu acho, que é Decepção do Ano. Diferente do Xoxo Manco Anêmico, Decepção do Ano foram livros que eu fui com muita sede ao pote, ou porque são autores que me prometeram muito, são séries que eu já li, que eu gostei muito dos outros livros, ou então são, sim, livros que eu ouvi muita gente falando bem, ou que às vezes, assim, eu mesmo me enganei sozinha, achando que ia ser maravilhoso, e quando eu comecei a ler eu fiquei, meu Deus, ai, que ódio. E aí, por algum motivo, eu resolvi, sei lá, alguns deles, inclusive, eu resolvi ler até o final. Então, pra Decepção do Ano, a gente tem os concorrentes, são Jonathan Strange e Mr. Norrell, Last Offer, Small Town Big Magic e Amor por Engano, da Lynn Painter.
E assim, todos eles me decepcionaram de diversas formas. Esse aqui eu vou entrar um pouquinho em detalhe em cada um deles, porque eu acho que importa a gente saber. Acho que assim, às vezes tu dizer, eu amo esse aqui, pode ser o suficiente, mas o porquê que não gosta, acho que às vezes é mais complicado e igualmente relevante. O Amor por Engano, da Lynn Painter, assim, eu amei muito, muito, muito melhor que nos filmes. É um livro, assim, que é uma graça, é um romance muito fofinho, muito maravilhoso. Tem muito meu coração, um dos melhores que eu li ano passado também. E aí eu fui ler, então, O Amor por Engano, que também é dela. Eu pensei, nossa, eu fui assim, com muita sede ao pote. Pensei, isso aqui vai ser maravilhoso, não vai ter, assim, não tem ruim. Peguei, tipo, quando eu precisava mesmo de um romancinho pra desopilar, pra relaxar. E aí eu achei ele muito ruim. Eu não sei se a autora não sabe escrever romance adulto, mas eu achei os personagens chatos, achei o enredo chato. Eu achei tudo muito ruim e eu achei que ele ia ser maravilhoso, assim. Eu nem sei dar muitos detalhes, porque eu terminei vontade de jogar pra cima, muito decepcionada. Aí o Small Town Big Magic, assim, uma capa belíssima. Como o nome diz, ele é de bruxas, ele é bem uma coisa que nem uma sociedade muito irregular de bruxas da Sangumandana, que é muito, muito, muito gracioso. Eu achei que ia ser essa mesma vibes, porque ele é de bruxas, ele é uma cidadezinha pequena. Eu achei que ia ser, tipo, muito graciosinho de ler no final do ano. Eu tinha comprado ele físico, porque ele tava muito barato e muito belíssimo. E eu pensei, não, vou muito nele. Só que a personagem principal é insuportável, insuportável. A história ela descobre um dia que tem poderes mágicos, e aí nessa descoberta ela fica sabendo que então ela não passou num teste de bruxas que as bruxas fazem quando tem ali 18 anos, o vestibular deles. E aí se tu não passa nesse teste, as tuas opções são: ou tu sai da cidade, tipo, tá exilada da cidade, tu não pode mais falar com ninguém da tua família, tipo, sair de seita, de culto. Ou então tu tem a tua memória totalmente apagada e tu pode continuar ali na cidade, mas tu nunca vai saber que tu é bruxa, as pessoas na tua volta não podem te dizer que tu é bruxa. Então, assim, por questões, ela acabou tendo a memória dela apagada, então quando ela descobre que ela tem poderes, ela fica, nossa, meu Deus. Só que assim, ela é uma pessoa que é muito overachiever, e ela fica o tempo todo, eu sou muito organizada, só eu poderia fazer isso, só eu poderia organizar as coisas da cidade, só eu poderia ter essa livraria. Ela tem uma livraria. Outra coisa que eu achei que, assim, que eu ia amar, porque ela é dona de uma livraria, eu pensei, nossa, maravilhoso, sabe, se passar numa livraria. Só que assim, ela também é organizadora, não sei o que, ela não é prefeita, mas ela é organizadora cívica dos assuntos dos cidadãos, do bem-estar, do turismo, sei lá. Então ela tem, tipo, 1 milhão de reuniões, o planner dela, que ela não vive sem o planner dela. Eu, como virginiana, que gosto muito do meu planner, achei que a relação dela tava meio tóxica já. Só que ela fica o tempo todo, tipo assim, só eu seria capaz de fazer isso. Só eu poderia lidar com uma coisa dessas. Só eu administraria tudo que eu tenho que administrar, desse jeito tão maravilhoso. Então, assim, bicha, eu gosto muito de uma personagem que é muito segura de si. Mas esse aqui passou, assim, passou da arrogância e foi lá longe. A arrogância tava bom. Ela passou muito. Nossa, fiquei 1000 horas falando disso. Last Offer, que já tá traduzido aqui, eu não vou lembrar o nome, vou colocar a capa aqui do lado. Que é daquela trilogia do Dreamland Billionaires. E eu amei muito o primeiro. Eu amei por tudo o segundo. E o terceiro, que é do Carlos. O terceiro, que é do terceiro irmão, eu tava muito ansiosa. Porque quando ele aparece nos outros livros, eu achei que, assim, nossa, tô muito querendo ler o livro dele. Fiquei desde o primeiro, quando ele aparece, eu fiquei, quero muito ler o livro dele. Aí não foi o segundo, quero muito ler o livro dele. Aí chegou no terceiro. E ele é muito ruim. Achei, assim, os conflitos repetitivos. É um livro, a gente espera o melhor do personagem, ele fica errando, e a menina falando com ele. E assim, ele tem vários pontos que eu gosto muito de livros de romance, que é a menina, a mocinha, tem uma filha. E eu gosto muito de criança nesse contexto, tipo assim, um deles já tem um filho. Eu gosto muito de como a dinâmica se dá em livros que tem uma criança dessa forma. E assim, decepcionou horrores. Muito, muito, muito ruim. E aí, Jonathan Strange e Mr. Norrell, eu cheguei à conclusão de que o problema não sou eu. Porque eu não gostei de Piranesi, né, dessa autora, que é... Eu ainda tenho ele aqui, inclusive. A Susanna Clarke. E sempre falaram muito do Jonathan Strange e Mr. Norrell como um Dark Academia, com magia, fantasia, maravilhoso. Tipo assim, incrível, perfeito. E ele é tipo um calhamaço, eu amo calhamaço. E aí eu comecei a ler com os olhos, não deu. Tentei o audiobook, não deu. E aí eu fui ler a orelha dele, ler qual era a premissa. E eu pensei, meu Deus, que péssimo. Odiei. Então, assim, eu acho que... enfim, são 2 livros que são muito amados, então talvez a culpa seja minha, mas realmente é uma autora que pra mim não serve, pra mim não funciona. E aí, então, o vencedor da categoria Decepção do Ano é o Jonathan Strange e Mr. Norrell.
Eu não sou muito de abandonar livros, esse aqui foi um que eu abandonei, mas ele realmente é um que eu ouço falar tanto, e é fantasia, que é um gênero que eu amo e que eu tenho uma expectativa um pouco maior. Então eu acho que ele não ter dado certo me decepcionou bastante. Eu fiquei assim, de eu ficar puta com o livro, tanto que eu não consegui nem terminar. Os outros eu até terminei, mas esse aqui, nossa, que ódio. Que ódio, não deu, não rolou. E aí, então, nessas últimas duas categorias, que acho que são as principais, assim como no Oscar são as principais, vamos falar, então, de melhor não ficção. Aqui eu tenho 4 concorrentes. Um deles ainda não tá traduzido aqui, História da Minha Vida, mas ele é bem maravilhosinho. Também não vou dar spoiler do vencedor. Que é Easy Money, do Ryan Atwood. Desse autor aqui, que eu não vou lembrar o nome dele agora. A Maravilhosa Trama das Coisas, da Robin Wall Kimmerer. Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner. E Futuro Ancestral, do Ailton Krenak. E aí, o vencedor nessa categoria aqui é... Vocês fingem que eu tô abrindo o envelope, porque eu tô decidindo aqui no momento o que é. É A Maravilhosa Trama das Coisas. Ele é um livro que eu falei muito, muito, muito quando eu falei dos lidos do mês, ou coisa assim. Porque ele foi realmente um não ficção que me surpreendeu muito. Ele é muito envolvente e ele fala muito de questões ambientais, obviamente, mas ele fala das questões ambientais, assim como o Futuro Ancestral, e foi livros que eu li um na sequência do outro, acho que eles se complementaram super bem. Só que o Futuro Ancestral é muito curtinho e eu acho que A Maravilhosa Trama das Coisas, ele é bem mais denso, se aprofunda muito mais em questões e ele fala do ponto de vista indígena nos Estados Unidos, né? Então, assim, gostaria muito de ler um livro denso, assim, com a perspectiva brasileira, mas eu acho que ele traz muito isso sobre o quanto, assim, a sociedade em geral olha para a Terra como algo a se explorar. E o que essa autora traz é como algumas tribos indígenas, algumas populações indígenas enxergam a Terra como um ser vivo, um parceiro, um companheiro. Então, assim, não é que eu vou plantar para tirar, eu vou plantar para nutrir a Terra, pra gente ter essa relação simbiótica de vamos nos alimentar, etc. Então, por isso, Braden Sweetgrass é com certeza muito melhor não ficção que eu li esse ano. E assim, seguindo muito de perto de Easy Money, acho que eu também já falei sobre ele nos lidos dos meses, etc. Ele é assim, pra mim ele é não ficção que toda não ficção deveria ser quando fala de um assunto super técnico. Ele fala de criptomoedas e golpes e... enfim, e aí vamos então para o mais aguardado, a melhor categoria, que é o melhor livro de ficção do ano. Assim, essa foi uma lista bem difícil de fazer e eleger apenas um também vai ser bem difícil. Vamos então ver quem são os concorrentes, que é The Hero of Ages, que é o terceiro da primeira era de Mistborn, Jade City, não tem como fugir daqui, Melhor que nos Filmes, um romance graciosíssimo. Warbreaker é um livro único, talvez não seja mais único, mas também Brandon Sanderson. O The Right to Move, que é o que eu tava falando ali no Book Boyfriend, no Meu Casal. Divinos Rivais foi uma romantasia que me surpreendeu muito. Eu não gosto de romantasia de modo geral. E Open Water, que é um que vai sair aqui no Brasil esse ano e que foi o último livro que eu li e que, assim, me surpreendeu bastante porque, enfim, me surpreendeu demais. Eu não esperava. Ele é meio que Sally Rooney encontra, sei lá, algum outro tipo de autor. Mas assim, pra quem não gosta de Sally Rooney, eu acho que talvez vá gostar mais de Open Water. E aí... e o vencedor é... O vencedor é The Hero of Ages. Não tem como não ser Brandon Sanderson. Poderia ser Warbreaker? Poderia. Mas, assim, poderia também facilmente ser Jade City. Esse aqui, assim, eu acho que a banca aqui da academia teve muita dificuldade de eleger um vencedor. Mas o The Hero of Ages foi a primeira vez que, assim, eu li um livro de fantasia e chorei largado. Eu me apaixonei demais pelos personagens. Eu tô muito, muito, muito feliz que, inclusive, vai sair um box da primeira era de Mistborn pela trama. Eu com certeza vou comprar e com certeza vou reler. Ele com certeza, inclusive, vai ser leitura conjunta do meu grupinho lá de 52 fantasias. Então, vou falar aqui quando chegar mais perto, quando a gente tiver notícias do box. Porque, assim, no fim, esse ano 2023 foi um ano que eu li muito mais romance do que fantasia. Mas fantasia com certeza tem meu coração. É muito maravilhoso. Brandon Sanderson tem um talento, acho que único, assim, de criar personagens apaixonantes. Eu acho que, assim, como homem, ele escreve muito bem mulheres, que eu acho surpreendente, assim. Dos livros de fantasia que eu leio escritos por homens, nem sempre é o caso. Em geral, elas são bem secundárias, terciárias, irrelevantes. E aqui as personagens femininas são sempre muito fortes, muito atuantes, muito presentes, muito maravilhosas. Então, assim,
Ai, apenas maravilhoso, o livro do meu coração, acho que Mistborn, assim, tem todo o meu coração. E por hoje é só, assim, obrigada por acompanhar o primeiro prêmio Melhores e Piores do ano. Eu sou sua host, Débora. Me conta aqui nos comentários se tem alguma categoria que tu sentiu falta pra eu colocar quando eu fizer isso ano que vem. Então, obrigada por assistir até aqui. Dá um like se tu gostou desse conteúdo. Se inscreve se ainda não é inscrito. A gente bateu os 1.000 seguidores, 1.000 inscritos agora no comecinho do ano. Um pouco atrasado, mas tudo bem. Vamos continuar agora atrás dos 2.000 inscritos até o final do ano. Vamos ver se a gente consegue. Mas então, muito obrigada e até a próxima.